Falando um pouco de HTML, nós vimos que os elementos HTML, eles têm uma característica semântica. Isso quer dizer que eu tenho um elemento, por exemplo, o P para fazer parágrafos, eu tenho um elemento que é o table para fazer tabelas, eu tenho um elemento que é o form, que dentro dele vou ter outros elementos que são elementos de um formulário e assim sucessivamente. Quer dizer, então, que eu tenho elementos em HTML que os conteúdos deles são relativos àquela tag. É impossível ter tags para representar todos os conteúdos que a gente queira colocar dentro de um documento HTML, pois o conjunto de tags do HTML é bastante vasto, mas ele tem um limite. Para resolver esse problema, foram criadas as tags Coringa. Como tags Coringa, temos a div e a span. Ambas tags div e span não possuem formatação padrão. Isso quer dizer que elas são tags que não têm nenhuma formatação e toda formatação que se queira dar tanto para div quanto para span devem ser feitas utilizando código CSS. E então deve-se utilizar uma regra para atingir essa div ou esse span com o código CSS respectivo. A diferença entre as tags div e span é que a div é uma tag coringa do tipo bloco e o span é uma tag coringa do tipo em linha. Dentro de uma div, então, podemos ter outras tags do tipo bloco e tags do tipo em linha, mas dentro de um span só podemos ter outras tags do tipo em linha, porque ele é um elemento do tipo em linha. Utilizando corretamente as tags div e span, podemos dividir a estrutura do nosso documento de maneira que fica mais fácil de dar a manutenção. E também podemos utilizar os códigos CSS para atingir as div e os spans específicos. Podemos criar então uma tag div com o ID cabeçalho e dentro dessa tag colocar todos os elementos do nosso documento HTML que se referem ao cabeçalho. Outra tag div chamada, por exemplo, corpo, e dentro dessa tag colocar todos os elementos que se referem ao corpo, e uma outra tag div chamada, por exemplo, rodapé, e dentro dessa tag div colocar os elementos que fazem parte do rodapé do site, como, por exemplo, o endereço de e-mail, o endereço da loja daquele site, dentre outras informações. E então podemos fazer regras CSS que atinjam especificamente essas partes do meu documento HTML que foram criadas utilizando os elementos, neste exemplo, div. Ok? Fica mais fácil então a gente fazer a divisão do nosso documento HTML utilizando as tags Coringa e formatando elas da forma que a gente precisar com o código CSS. Até a próxima.